Boa noite. Nunca pense duas vezes, ou se deixe levar, por aqueles que não acreditam no que possa existir, porque um dia, sua noite também pode se tornar incomum, assim como aconteceu comigo uma vez. Pois bem, sou Alex, e o que irei revelar foi assustador. O que passamos em uma casa de madeira, alugada em um local onde tinha muita vegetação de mata. Esse quintal da casa dava acesso numa rua da frente e uma outra pela parte de trás. Nesse quintal onde morávamos, tinha mais 3 casas de familiares que também alugavam, além da nossa. Entre essas 3 casas, uma era onde os donos moravam, na parte da frente. Não lembro qual ano em que aconteceu, mas foi no início da década de 90, que tínhamos ido morar lá no interior da cidade de Viamão. Nessa época, eu era adolescente e morava com meu pai. A casa onde morávamos era pequena, de 2 cômodos só. As paredes eram de madeiras de comprensado. Lá tinha só um banheiro para todos. Esse banheiro ficava pelo lado de fora das casas, feito com material de tijolos. Naquela época, quem alugava a casa para nós era um casal da casa da frente, e até hoje eles moram na mesma região. Atualmente já são idosos, são antigos moradores desde os anos 70. Quando viemos morar na vila, eu tinha feito muitas amizades na rua. Entre eles eu tinha 2 melhores amigos, que conheci já no primeiro mês de moradia. A gente brincava, jogava bola, e entre outras diversões. Naquele período, eu tinha uns 16 anos de idade. Meu pai trabalhava durante o dia, e eu estudava num colégio nas proximidades. Então, o que aconteceu foi o seguinte fato. Nessa casa onde moramos, havia 2 terrenos vazios, um ao lado, e outro atrás, de nossa casa. Os 2 terrenos tinham matas. Na lateral da casa existia um beco, que saía do quintal para a rua de trás. Na casa tinha 3 janelas, e uma porta na frente, todos feitos da mesma madeira de comprensado. As trancas eram também feitas de madeira, porém, mais reforçadas. Meu pai sempre chegava do serviço para casa no começo da noite. Como de costume, eu já estava em casa, já era de noite, e meu pai chegou do serviço por volta das 7:30 da noite. Jantamos e fomos dormir para descansar, porque no dia seguinte eu tinha aula, e meu pai saía cedo para o trabalho. De repente, mais tarde da noite, nos acordamos com alguns estranhos barulhos, vindo pelo lado de fora da casa. Até achamos que fosse um outro inquilino, que estivesse lá fora, usando o banheiro. Mas percebemos que não deveria ter sido um inquilino, porque os barulhos que vinham pelo lado de fora eram constantes, e também vinham da lateral, para a parte da frente, como se alguma coisa estivesse caminhando por volta da casa. Aqueles barulhos ficaram por uns 20 minutos, e do nada, tudo ficou em silêncio. Mas, o que tinha nos assustados mesmo, foi quando algo tinha se aproximado da nossa porta, e começou a arranhar forte, pelo lado de fora no escuro. A luz de dentro de casa estava apagada. Eu e meu pai ficamos apreensivos naquele momento, sem nada o que fazer. Um tempo depois, aquilo tinha parado de arranhar a porta de comprensado, e foi se afastando aos poucos. Nós ficamos sem sono, e já fazia alguns minutos passados que tudo tinha se silenciado novamente. Meu pai tinha resolvido ir lá para fora, para ver o que realmente estava acontecendo, e pediu para mim que não saísse também junto. Ele estava um pouco assustado, mas curioso, e foi lá para fora, para saber o que era. Ele tinha dado uma olhada por tudo, foi até a frente, e nada havia por lá, no quintal. Quando meu pai retornou pela parte dos fundos, para revisar também no beco, tinha visto de perto um bicho esquisito de cor preta, e que era enorme, que estava sentado como cachorro, no meio da rua, na entrada daquele beco. No desespero, correu para dentro de casa, e fechou com tranca, acendendo a luz. Olhei em seu rosto uma agonia desesperadora, que até fiquei preocupado. No momento, ele me desabafou que tinha visto um bicho asqueroso e assustador, que poderia ter sido aquilo, que estaria de ronda no quintal, pelo redor de casa, e que também poderia ter sido ele, o autor dos arranhões na porta. Meu pai só conseguiu ver o bicho, porque na rua de baixo
tinha um pouco de iluminação. Ele disse que o animal tinha umas orelhas pontudas, e que estava sentado, com os joelhos encostados em sua barriga. Ele falou que o animal não tinha visto ele, porque estava olhando para outro lado. Então, ficamos a noite inteira trancados, com medo que aquele bicho retornasse para nos aterrorizar. Amanheceu, olhamos a porta da casa, que estava toda arriscada com umas garras, como se alguém tivesse arranhado com um tipo de prego. Dias depois, contei para alguns amigos sobre o que tinha acontecido, e eles ficaram espantados no que souberam. Por eles morarem mais tempo do que nós na região, eles me disseram: o que tinha aparecido naquela noite era realmente um lobisomem que estaria nas proximidades da casa. Esse foi o meu relato. Tenham a todos uma boa noite.